Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Cormando, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Vamos falar hoje sobre o regional de Digimon Card Game, né? Offline de Toulouse, né? Se eu não me engano, fica na França. Tá, pessoal? Vamos conversar um pouquinho sobre os decks que toparam, quais foram os decks e vamos dar uma olhada na decklist dos que ficaram no top 4. Talvez a gente olhe um pouquinho mais. Tá, pessoal? Então, deixando aquele pedido de sempre para vocês, tá? Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa seu like, comenta aqui embaixo e ativa as notificações para você sempre ser notificado sobre a próxima vez que eu vir aqui no canal falar sobre TCG com vocês, né, pessoal? Então, vamos lá. Eu estou falando então do regional de Toulouse, né? Então aqui vocês têm uma ideia da divisão que foi, né? Esse esse torneio, né? Vamos ver as informações aqui mais para baixo. Ó, ele aconteceu no dia 13 de abril e contou com 87 jogadores. Pessoal, aqui a gente tem uma nessa lista nós temos uma divisão, né? Então aqui, esses maiores aqui, né? Aqui onde tem a foto do Feng Longmon aqui. Então, temos três decks de Deva aqui embaixo, né? Três decks de Red Hybrid, um deck muito bom, por sinal. Inclusive, o deck de Devas eu tinha minhas dúvidas se ele realmente funcionava ou não. Futuramente, acho que montarei um deck de Devas, né? Quando eu terminar o deck que eu estou montando nesse momento. Que no momento eu estou montando um deck de Dark Masters. Mas futuramente acho que montarei um deck de Devas. Ah, mas aqui temos a prova de que ele realmente funciona, né? Depois, três Red Hybrid. Aí aqui diminuiu um pouquinho, é 2. Mirage e Galgamon. Pessoal, faz muito tempo que o Mirage está no meta. E eu não prevejo o Mirage saindo do meta tão cedo. Então, não, se vocês têm umas cartas de Mirage e Galgamon aí, vocês quiserem montar o deck, montem. Dá para jogar torneio com a lista desse deck aqui, tá? Depois nós temos Security Control. Sempre tem Security Control, isso é incrível, tá? Apesar de à primeira vista ele ser um deck que não incomoda muito, assim, tu olha assim, tu lê as cartas e parece que o deck faz tudo e não faz nada ao mesmo tempo. Ele é um deck que incomoda bastante. Tivemos dois decks de Security Control no top 16. E aí os outros decks foram um só, né? Temos uma Rosemon aqui, um Boom Lordmon, Leviamon, né? Aqui temos um Omnimon Zwart Defeat, né? O Zwart G. Então deve ser um Omnizu. Omni Megazu, beleza. Um Fenrir, né? Que é o Fenrir Logamon. E esse aqui, o último, provavelmente é o Leomon. Esse último é um deck de Leomon, tá? Então, pessoal, essa foi a disponibilidade, não, a disposição, desculpa, dos decks que ficaram no meta, né? O Feng e o Red Hybrid, né? O Feng que é o de Deva, no caso, e o Red Hybrid tivemos 3 de cada no top 16. O Mirage e o Security Control nós tivemos 2 de cada. E os demais decks ficaram 1 de cada no top 16. Pessoal, vamos dar uma analisada uh, nos decks que ficaram no top 4, tá? Que estão aqui a classificação de todos esses decks, tá? Uh, no top 4. Aí, como eu falei para vocês, o Mirage sempre tá no top, né? O Mirage sempre topa. Jogou, Mirage foi pra torneio, ele vai topar. Tá? Então, os dois Mirage estão no top 8 aqui, um em primeiro lugar, como grande campeão, né? Do Bolinaga Itan, né? E o segundo, não sabemos de quem é, né? Que ficou em terceiro lugar, no segundo Mirage, também. Vamos dar uma olhada em como é que ficou esse deck, para vocês terem uma analisada. Aqui nós temos a lista do deck, tá? Uh, temos algumas coisas interessantes para ressaltar aqui. Deixa eu fechar os anúncios, tá? Apareceu um Zudomon Ace aqui. O Zudomon Ace. Ele tem aparecido bastante nos decks azuis. Isso eu acho muito interessante. Demais, não temos nada muito diferente. Talvez essa Lana Mão aqui. O que ela faz? Vamos ver. É um Digimon que ganha Jamie, basicamente anexando o nível 3. É interessante. Esse Betamon aqui é uma Floodgate, bem interessante também. Mas no geral, esse deck ele tá bem padrão, assim, né?
Returns. Ice Wall, como sempre. Todo deck azul leva Ice Wall. Depois as Memory Boost, as Mental Training. E aqui uma coisa que me chamou a atenção. Que é o fato do deck que ficou em primeiro lugar não ter as 5 Digitamas. Né? Então tá levando o Aniamon aqui, que é a forma de treinamento, né, do, do Galmon, né? Basicamente, uma vez por tudo, quando ele ataca, se tu tiver um Tamer azul em jogo, tu compra uma carta. E o Bukamon, que é a forma de treinamento do Gomamon, né? Que quando se o seu oponente não tiver seu oponente não tem um Digimon com a mesma quantidade de cartas de Digivolução ou mais que esse Digimon, ele ganha Jimmy. Então, a gente percebe que nós temos algumas estratégias bem interessantes para jogar com Jamie nesse deck. Então, pessoal, esse foi o deck que ficou em primeiro lugar nesse regional de Toulouse. Se vocês quiserem uma imagem certinha, bonitinha com esse deck, vai ter ali no meu Instagram, tá? É só entrar ali. A última postagem no momento da gravação desse vídeo é sobre o regional de Toulouse. Então, eu dá uma olhadinha por lá que vai ter os top 4 nesta postagem, tá, pessoal? Então aqui nós temos o que ficou em primeiro lugar no regional de Toulouse. Então é um Mirage Galgamon levemente misturado com um deckzinho de Gomamon. Em segundo lugar, Security Control. Olha, chegou 2 Security Control no top 16 e um deles ficou em segundo. Tá? Algumas coisas interessantes aqui. Vamos dar uma olhada. Esse Death X-Mon aqui eu achei bem interessante ele estar aqui, tá? Um azul Longmon, eu não tinha visto uma ideia desse bicho funcionando em um deck que não seja de Deva, né? Ou dos quatro dragões ali, né? Ou dos quatro soberanos. Mas aparentemente ele foi. Trouxeram ele, né? O Shadow Seraphimon, uma carta sempre boa, tá? Uh, Esse Galantimon aqui, ele vai ser jogado de graça, provavelmente, ou vai ser jogado, vai ser dado um play dele. Muito bom esse Galantimon também. E aí a gente pode analisar que o deck ele tá levando uh, basicamente o core, né? O core do Security Control, né? Vocês notem que ele não tá levando nenhum Digimon de nível 4. Isso é bem interessante de saber. Né? Sempre vem reforço de Memory Boost, sempre vem Digimon Emperor, pelo menos nos que eu vi, né? Tá uma leve caída ali pro roxo, né? E este foi então o deck que ficou em segundo lugar, tá? Olha aí, eu tenho 10 Tamers, uma porrada de Option, olha aí, 21 Option e 19 Digimons. Então, um deck focado muito em Digimons de nível alto, né? Trazendo aqui como destaque, vamos botar o Magnangemon Ace, né? Que ele dá recovery mais um, né? E depois ele dá menos 1000 para alguém, de acordo com a quantidade de carta que você tem na tua área de segurança. Então, esses são, né? Essa foi a build que ficou em segundo lugar. Pessoal, em terceiro lugar, tivemos outro Mirage, né? Tá? E como vocês podem ver, muito parecido com o Mirage anterior. Só que ele diminuiu a quantidade de diferente dos Galmons aqui, né? Uh, ele veio com Betamon, que o anterior não tinha vindo, né? Uh, Mudou um pouquinho a quantidade das cartas aqui, ó, mas são basicamente as mesmas options, os mesmos tamers. E aumentou um Zudomon, se eu não me engano, no anterior usou 3. Então é basicamente o mesmo deck, tá? Com algumas leves modificações, mas o grosso do deck é o mesmo, né? E aqui ele trouxe um Aniamon, um Bukamon, né? Lembra que no deck anterior veio 2 desse Aniamon e um desse aqui. E ele trouxe 2 DMVmon aqui, né? Que se você tiver 8 ou mais cartas na sua mão, você ganha 1000 de DP, tá? Não sei se ele trouxe esses dois
Demigimon aí porque foi o que ele tinha, ou se realmente ele queria trazer esses Demigimon aí. Mas eu acho interessante a gente ressaltar que tivemos uma mudança ali bem interessante nas Digitamas, né? Então, pessoal, esse foi o deck que ficou em terceiro lugar, muito parecido com o deck que ficou em primeiro. Vamos dar uma olhada no top 4 agora, antes de encerrarmos esse vídeo. Antes de encerrarmos esse vídeo, nós temos então um deck de Leviamon. Pessoal, é basicamente um deck de Gabumon roxo, mas com algumas evoluções diferentes. É um deck de Gabumon roxo, um deck tendo como base uma boa quantidade de carta do ST16. Mas. E aqui eu vou dar um destaque para esse Leviamon, porque ele é absurdamente forte. Então eu vou abrir ele aqui pro lado para vocês darem uma olhada. Ó. Ele tem Security Ataque mais um. Quando ele digivolve, tá? Se o seu oponente tiver a mesma quantidade que você, ou mais de Tamers e Digimon, você pode deletar o Digimon dele com maior nível. E depois deleta o Digimon dele com menor nível. Então, e quando o Digimon é deletado, você ganha 1 de memória para cada Digimon deletado. Então, vai baixar esse bicho, o bicho vai fazer o efeito, tu vai ganhar 2 de memória, então na verdade ele vai evoluir por 3, que evolui por 5, recupera 2. É muito interessante, né? E aí, ele traz um Shiny Greymon Ruin Mode aqui, eu nem lembrava que ele também era roxo, mas aí ficamos mostrando para vocês então, essa é a lista do Leviamon, que ficou em quarto lugar. Então você pode ver que ele leva muitas cartas da linha evolutiva do Gabumon, né, na versão roxa, né, principalmente as do ST16. Tem algumas coisas da X5. Esse Guilmon antigão aqui da X4 também aparece. Então, e a gente tem visto as options tudo mais ou menos parecida, né? O pessoal tem levado Memory Boost e Training em quase todos os decks e aqui estão elas, ó. Então, pessoal, esse foi o deck que ficou em quarto lugar no regional de Toulouse, tá, pessoal? Então, assim, uh, esse então foi o top 4, né? E a disposição do top 16 dos decks que ficaram né, no topo do torneio, né, regional de Toulouse de Digimon Card Game. Espero que vocês tenham gostado. Me diz aí, valeu a pena? Foi merecido Mirage Galgamon em primeiro e em terceiro, né? Foi merecido Security Control em segundo, Levia em quarto. Então, comenta aí o que vocês acharam. Essa foi a lista dos decks que eu encontrei, tá, pessoal? Dá uma clicadinha aqui embaixo no meu Instagram. Vai ter a imagem dos decks ali para vocês darem uma olhada certinho o que entrou em cada deck. Eu vou estar postando no meu Instagram e vocês vão acessar, tá? É só clicar ali no meu Instagram e vocês estarão vendo. Se vocês quiserem analisar esta página que eu estou vendo agora, eu também vou deixar o link ali embaixo na descrição do vídeo para vocês, tá, pessoal? Então, era isso. Esse foi o top 16 e o top 4 do Regional de Toulouse na França. Então, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, deixa seu like, comenta aqui embaixo e ativa as notificações para você ser notificado quando eu for soltar o meu próximo vídeo falando mais sobre TCG aqui no canal. Aquele abraço e eu fui.